Olá, hoje, sexta-feira, 14 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para o 5º dia da novena de São José. Convido você a apresentar a graça que você almeja ou as graças que você tem desejado alcançar para São José. Por quê? Não me lembro de até hoje lhe ter pedido alguma coisa que não me tenha concedido. Nem posso pensar sem admiração nas graças que Deus me tem concedido por sua intercessão e nos perigos de que me tem livrado, tanto para a alma como para o corpo. Parece-me que Deus concede aos outros santos a graça de nos auxiliar nesta ou naquela necessidade. Mas sei por experiência própria que São José nos socorre em todas, como se nosso Senhor quisesse nos fazer compreender que assim como ele lhe era submisso na terra, porque estava no lugar de Pai e como tal era chamado, também no céu não pode lhe recusar nada. 5º dia. São José, espelho de paciência. Bondoso São José, que suportastes com heróica paciência as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito durante a vida oculta em Nazaré, e me destes o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos os que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho, São José, por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós.
Glorioso São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 28. Assim fala o Senhor, abre aspas para Deus. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, perdão, porque aqui está cortado. Assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. E por causa da infidelidade, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vejam. Para Jesus, não importa como começa, importa como termina. A síntese da primeira leitura é essa. Então, se você, grande pecador, ímpio, se arrepende dos teus pecados cometidos e muda de conduta e vive a palavra de Deus, os teus pecados não serão lembrados. É o próprio Deus quem está dizendo. Então, muitas vezes você que está de fato buscando a conversão e que está ouvindo gracinhas, que está ouvindo brincadeiras, que está ouvindo palavras que geram em ti uma espécie de efeito negativo, de te desestimular a continuar nesse caminho. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro as pessoas vão brincar com você, vão te chamar de beata, de beato. Caramba, mais de mantelado que carreira de pato. Pintou o 7, fez e aconteceu e agora só quer ser a santinha, só quer ser o santinho. Veja, para Jesus não importa o teu passado. Importa isso aqui, ó. Versículo 23. Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Deus não deseja a nossa morte. Ele deseja o nosso arrependimento, a nossa mudança de vida, de conduta, que a gente viva na palavra de Deus e seja salvo. Então, para Jesus, para Deus, não importa como começa, não importa o nosso passado, importa como termina. Se de fato a gente se arrepende, o final da primeira leitura é isso: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. De um outro lado, Deus faz uma exortação muito importante. O justo que se desviar da justiça e praticar o mal, morrerá. Não adianta passarmos 50 anos na igreja, nos movimentos da igreja, nas expressões da igreja, e não mudarmos de vida. E a nossa vida não ser coerente com o arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Não adianta. É o justo, aparentemente justo, que se desvia da justiça e pratica o mal, que erra o alvo,
que é o significado etimológico da palavra pecado, errar o alvo. Então, estou dentro da igreja, estou num contexto religioso, mas não mudo de vida, não mudo a minha conduta. Morrerei, não viverei eternamente ao lado de Deus. Quem está dizendo isso são as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, o Cristo que nos fala. O ímpio que se arrepende de todos os seus pecados, muda de conduta, viverá. O justo que passa a desviar-se da justiça e praticar o mal por causa da sua infidelidade, morrerá. É a palavra de Deus. Então não importa a gente ter começado santo e terminar no pecado. Aliás, perdão. É importante a gente ter isso no nosso horizonte de consciência. Não adianta ter uma vida pautada na justiça e no derradeiro momento vacilar. Ou seja, não importa o nosso passado de pecado. As pessoas primeiro vão brincar com você. Depois elas vão parar a brincadeira, vão te respeitar. Depois elas vão te admirar. E depois elas vão pedir a tua ajuda. Porque a alma delas tem a mesma sede que hoje você está saciando. A sede de Deus. Primeiro vão brincar. Beato, beata. Depois vão respeitar, vão parar a brincadeira. Depois vão admirar a tua fé e a tua mudança de vida. E o quarto movimento é pedir a tua ajuda. Isso para a tua relação com as pessoas. Para com Deus, quando Deus vê o teu arrependimento verdadeiro e a tua busca cotidiana para mudar de conduta, para viver a palavra de Deus, isso é o que importa para Deus. Do mesmo modo que também importa você que vive dentro de um contexto religioso, nós que vivemos dentro de um contexto religioso, mas não mudamos de vida. Não cuidamos, não vigiamos e corremos o risco de acabar, de terminar a nossa missão aqui na terra no pecado, sem mudar de vida. E aí Deus é muito claro. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Que ele não viverá eternamente. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça de imprimir na nossa alma essa verdade. Jesus não se importa com o nosso passado. Ele deseja o nosso arrependimento verdadeiro e a luta diária para mudar de vida. Viver a sua palavra. Jesus não quer a nossa morte. Ele quer a nossa vida eterna ao lado dele. Do mesmo modo, porque é justo, Jesus também tratará com justiça aquele que era justo e se desviou e pratica o mal e é infiel. Então, que nessa quaresma nós possamos pedir ao Espírito Santo com seriedade, fazermos um exame de consciência para que o próprio Senhor desvele os nossos pecados, para que a gente se arrependa, confesse e emende a nossa vida. Porque não importa como começa, importa como termina. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus está dizendo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Percebe a gravidade? Você que está na igreja, mas que gera discórdia,
Jesus está pedindo para você, antes de estar na igreja, que você resolva as suas diferenças com quem tem algo contra ti. Jesus está dizendo que eu e você, nós devemos vigiar para não praticarmos a cólera contra o nosso irmão. Que sejamos generosos, magnânimos e procuremos a união, a unidade, o amor, a justiça, o direito e não a discórdia, a maledicência, a desunião, a separação, a divisão. E aí ele diz, primeiro reconcilia-te com teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, senão o adversário te entregará e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Trazendo para a realidade espiritual, Jesus está cobrando a coerência do nosso Pai Nosso. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar a quem nos tem ofendido é a ofensa pequena e a ofensa grande. Perdoar a quem nos tem ofendido é a falta pequena e a falta grande. Vitor, mas é muito difícil. É, porque o céu custa caro. O céu custa caro. Com a graça de Deus, a dificuldade é superada. Mas não esqueça, não adianta estar na igreja e não perdoar quem precisa ser perdoado. Não adianta estar na igreja e não olhar com misericórdia para o irmão com a mesma misericórdia que Jesus olha para você. Não adianta, e não é Vitor que está dizendo. É o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26. São as Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. É o Cristo a nos falar. O Evangelho está aqui. Disse Jesus aos seus discípulos. Tudo isso está entre aspas. Foi dito por nosso Senhor. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem xingar o seu irmão será condenado. Quem chamar o seu irmão de tolo, de idiota, será condenado ao fogo do inferno. Então, resumindo, se você é aquela pessoa que ao invés de construir uma ponte, ao invés de estender a mão, você constrói um muro, você dá de ombros, você gera discórdia, você gera divisão, o teu destino está traçado. Agora, se você entende a gravidade do que o Senhor está nos falando, aliás, não é você, somos nós, somos eu e você. Nós precisamos entender a importância que isso tem, para que eu e você nós possamos sair do nosso lugar e pedir perdão a quem a gente precisa pedir perdão e perdoar quem a gente precisa perdoar. E aí só então nos apresentarmos diante de nosso Senhor, reconciliados, porque é isso que o amor exigente que o Senhor quer que vivamos nos impele. O amor de Deus, o amor de Cristo nos impele a essa vida coerente. Que pela intercessão de São José alcancemos essa graça de nos arrependermos do nosso pecado, mudar a nossa conduta, viver a palavra de Deus e não sermos vencidos pela nossa soberba e o nosso orgulho, e sermos homens e mulheres do diálogo, do amor maduro, do olhar misericordioso, do coração cheio de compaixão, para tratar o nosso irmão, a nossa irmã, como Jesus Cristo, nosso Senhor, nos trata e tem nos tratado desde sempre. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.